Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo foi o homem que mais soube se relacionar, extraiu o que é de melhor das pessoas e também foi o homem que mais conseguiu lidar com as emoções, ter inteligência emocional para fazer tudo o que ele fez. Por isso, a análise psicológica de personagens bíblicos vai se dedicar 2 episódios a Cristo. O primeiro episódio, esse aqui, eu quero falar a respeito das relações de Jesus, né? Dessa habilidade social que Jesus tinha para criar relacionamentos, para fazer com que as pessoas agissem em conformidade com aquilo que precisava ser feito. E depois, em um segundo momento, eu quero falar a respeito da inteligência emocional de Jesus Cristo. Por isso, não perca esses 2 últimos episódios de análise psicológica, personagens bíblicos. Jesus tinha atenção tanto das pessoas mais simples quanto das pessoas mais estudadas. Jesus ele falava para os fariseus estudiosos, para os doutores da lei, mas também falava para o povo simples, para a multidão. E não só isso, Jesus conseguiu desse povo, dessa população, levantar discípulos, seguidores, homens que entendiam claramente o que ele falava, que transmitiam a sua mensagem, tanto que nós, depois de mais de 2000 anos, conhecemos Jesus e seus ensinamentos. A habilidade social de Jesus era formidável. Com certeza foi o homem que andou nessa terra que mais soube se relacionar com as pessoas. E o que nós podemos aprender com essa trajetória de Cristo? Eu sou Luciano de Toledo, formado em psicologia, terapeuta há mais de 14 anos e você está no canal Renove a Mente. E essa é a série Análise Psicológica, Personagens Bíblicos. Jesus falou com o fariseu, falou com o pescador, falou com a mulher doente com fluxo de sangue, ele falou com o órfão, ele falou com a viúva, Jesus ele falou com o povo, ele falou com o pescador, Jesus ele teve seguidores também de todos os tipos e acabou se tornando o maior líder de toda a história da humanidade. E eu quero falar a respeito de 3 pilares fundamentais na vida e no ministério de Jesus que nós podemos aprender e colocar em prática a respeito dos relacionamentos. São 3 habilidades sociais que Jesus demonstrou em toda a trajetória que fez total diferença para se relacionar bem com pessoas. E a primeira grande característica de Jesus era que ele conseguia se conectar, ter empatia pelas pessoas sem julgá-las. Basta nós nos lembrarmos daquela mulher que foi pega no ato do adultério, em que Jesus disse que aquele que não tinha pecado que atirasse a primeira pedra, e todos ali foram embora porque, de fato, todos nós somos pecadores. Enquanto todos condenavam aquela mulher, Jesus ele conseguiu ali ter uma empatia por ela, conseguiu se sensibilizar com a dor dela. É interessante que nos dias de hoje nós temos vivido uma espécie de apedrejamento também. Só que esse apedrejamento é virtual. Basta você cometer algum erro naquilo que você fala, se você se equivocar em alguma coisa, pronto, já vai ter pessoas querendo te apedrejar. Agora Jesus vai muito além, mas Jesus vai muito além. Jesus convida pescadores, homens simples, para serem seus discípulos. Jesus dá chance até ao cobrador de impostos, que era um homem que era odiado naquela época. Talvez seja esse o nosso primeiro grande desafio, olhar para uma pessoa sem julgar ela. Para Jesus havia uma hierarquia. Primeiro era a pessoa, depois era a situação. Hoje em dia, parece que tudo está invertido. Primeiro é a situação e depois vem a pessoa. Tá, primeiro eu quero saber o que ela fez, primeiro eu quero saber o que ela defende, quais são os valores que ela tem, para depois ver se eu vou aceitá-la ou não. Jesus não. Jesus primeiro aceitava a pessoa. E depois ele dizia, vai e não peques mais. A segunda grande habilidade que nós temos que aprender com Jesus quando se trata de relacionamentos interpessoais
é a habilidade de se comunicar adequadamente. Jesus ele fazia perguntas abertas, ele contava parábolas, ele contava ali histórias, ele dava exemplos, ele ilustrava e todo mundo compreendia Jesus através de suas metáforas, das suas palavras, dos seus ensinamentos. Jesus era acessível. E esse também é um grande desafio nos dias de hoje, principalmente nos dias em que podemos nos comunicar com todo mundo. A comunicação é um grande desafio e Jesus ele dominava essa comunicação. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, a gente vê o quanto Jesus estava preparado para conversar com um doutor da lei, um homem que conhecia muito as tradições e a lei judaica. Mas a gente vê também Jesus falar com pessoas simples e com muita clareza ele expunha qual era a verdade. Jesus reunia multidões para ouvi-lo falar, porque ele de fato se interessava primeiro pela pessoa. Ele tocava as pessoas com as suas palavras. E um dos soldados chegou a dizer: eu nunca ouvi alguém falar como esse homem. Se tem uma área que nós temos que aprender e nos desenvolvermos, é a área da comunicação. É falarmos de uma forma clara para qualquer tipo de pessoa. Seja ela uma pessoa simples, seja ela uma pessoa mais instruída, poder levar uma mensagem que realmente faça sentido para essa pessoa. E outra grande característica que eu vejo na vida de Jesus, com muita clareza, é que Jesus ele conseguia se entregar, se doar para as pessoas na medida certa. Ele administrava muito bem o seu tempo, ele administrava muito bem o seu momento. E há momentos em que ele está operando grandes milagres, então cegos sendo curados, paralíticos andando, pessoas que estavam doentes sendo restauradas, mas também há momentos que ele está ali só com seus discípulos, e há momentos que ele está sozinho, orando, falando com Deus. E esse fato de Jesus saber se entregar, se doar e fazer algo pelas pessoas, é uma habilidade que também precisamos aprender. Eu conheço pessoas que se entregam demais nos relacionamentos e, pior, acabam esperando que os outros façam o mesmo por elas. Então a gente vê com muita frequência pessoas dizerem assim: olha, eu trabalho em casa, eu faço isso pelo meu marido, eu faço isso pela minha esposa, eu faço isso pelos meus filhos, mas ninguém se importa, ninguém liga para mim, ninguém reconhece o que eu faço. Então a gente vê que há pessoas descompensadas nisso tudo. E a própria Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Jesus, ao se relacionar, ele sabia qual era a hora de estar, qual era a hora de sair de cena, o que ele poderia fazer, doar, fazer pelas pessoas, mas também ele tinha o tempo dele, tinha tempo com os discípulos, as pessoas mais próximas a ele. Inclusive tempo até para a família. Jesus acolheu a sua mãe e mesmo depois dali crucificado, ele deixou um discípulo para que cuidasse dela. Jesus, ele cuidava das pessoas na medida certa. Existem pessoas que se doam muito e existem pessoas que não conseguem fazer nada pelo próximo, o que também está errado. Então essa característica de Jesus deve servir para nós também. E que essas três grandes lições, a primeira, a empatia de Jesus, a segunda, a comunicação de Jesus, e a terceira, a doação de Jesus, também venha fazer parte das nossas vidas. E eu vejo que Jesus nos ensina muito com essas habilidades sociais. No próximo vídeo eu quero falar sobre a inteligência emocional de Jesus. E você não pode perder. Gostou desse vídeo? Se gostou, curta, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça, renove a mente.